Abra sua Bíblia novamente. Marcos, capítulo 1, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo de número 12 e o versículo de número 13. Quem encontrou diz amém. Logo em seguida, o Espírito o dirigiu para o deserto. Ali esteve ele por 40 dias, sendo tentado por Satanás. Viveu entre as feras selvagens e os anjos o serviram. Amém? Graças a Deus. Queridos, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. Eu espero que você esteja acompanhando, estudando a palavra do Senhor, se dedicando aí à leitura deste livro que é tão importante para a edificação da igreja do Senhor Jesus, a edificação do povo de Deus. E quando nós começamos a estudar este livro, nós analisamos aqui a vida do escritor, falamos um pouco sobre João Marcos. Foi a pessoa usada por Deus, apesar de todas as dificuldades que ele teve no início do seu ministério. Ele foi uma pessoa usada por Deus para trazer-nos um evangelho tão precioso. É o primeiro relato da vida de Jesus. Marcos só tem 661 versículos, bem diferente de Lucas, bem diferente de João, bem diferente de Mateus, que tem um número bem maior, 1000 e tantos versículos, né? Quase que o dobro. E ele escreveu de forma bem simples, bem resumida. Marcos, ele traz aqui algumas colocações, como eu disse na semana passada, algumas credenciais que identificam Jesus como o Filho de Deus. E Marcos apresenta a vida do arauto, do rei, arauto de Cristo, que é a vida de João Batista. Nós pregamos também sobre João Batista, ministramos também sobre essas identificações que Marcos foi colocando. Ele disse: eu estou escrevendo o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, se ele é Filho de Deus, é porque a Bíblia fala, é isso que Marcos diz. O Antigo Testamento diz que ele é. João Batista cumpre essa agenda do Antigo Testamento e diz que ele é também. E se não bastasse os sinais que ele opera, os milagres que ele veio realizar, e também a voz do Pai que disse: este é o meu filho amado, né? O próprio Espírito Santo que desceu sobre ele. Então todos ali foram identificados que era a pessoa de Jesus. E a Bíblia diz que logo após Jesus ser batizado, logo após o batismo, se você ler nos 3 evangelhos, são chamados evangelhos sinóticos ou evangelhos semelhantes, né? Porque trazem as mesmas histórias sob perspectivas diferentes, salvo alguns relatos que alguns acrescentam, diminuem. Mas nos 3 evangelhos nós vamos encontrar o relato da tentação. E você vai observar que em Mateus é um número maior de versículos que Mateus usa para escrever sobre a tentação. Ele descreve completo como foi. Se você ler o Evangelho de Lucas, né, ou segundo escreveu Lucas, você vai perceber também que ele usa, né, mais detalhes também para descrever esse episódio. Mas Marcos, com apenas 2 versículos, ele vai descrever, ele vai dizer quem é, né, como foi essa tentação, o que aconteceu nessa tentação, vai nos passar. Aí você olha e diz: mas é muito pouco. Porém, você vai ver que o que Marcos colocou aqui também é o suficiente para compreendermos o quanto Jesus foi provado e tentado, a sua tentação em que ele passou. Mas vale a pena lembrar ainda esta noite que esta tentação em todos os 3 evangelhos foram colocadas logo após o batismo. Elas seguem a mesma ordem nos 3 evangelhos. Tanto em Mateus, ele vai colocar que Jesus foi tentado logo após o batismo.
Quando você vai para Marcos, logo após o batismo. Quando você vai para Lucas, logo após o batismo. Logo após o batismo, o que tinha acontecido nesse batismo? Jesus tinha sido revestido com o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito desceu sobre ele numa forma corpórea de uma pomba. E a Bíblia diz que o Pai proclamou diante de todos, dizendo: eis aí o meu filho amado. Este aí é o meu filho amado. Então você percebe que logo após uma grande vitória, uma grande declaração da parte do Pai, um grande momento de revestimento de poder, está agora Jesus sendo submetido a uma tentação. Então esse texto já começa nos ensinando, nesta ordem que ele foi colocado, que a gente nunca pode baixar a guarda. Não é porque está cheio do poder de Deus, que recebeu a unção, que foi capacitado, que teve uma grande vitória, que agora a gente vai baixar a guarda e achar que o inimigo não vai nos tentar. É logo após uma grande vitória que o inimigo vai ter ou tentar tirar proveito, vai tentar de tudo para nos fazer parar da nossa caminhada, para nos impedir de pregar a palavra e ir adiante com a obra de Deus. Você vai observar na Bíblia que Elias, ele foi submetido a uma tentação dessa logo após uma vitória tremenda lá no Carmelo. A Bíblia diz que ele venceu no Carmelo os 850 profetas, tanto de Azera como profetas de Baal. E a Bíblia diz que logo após uma vitória daquela, Elias não teve medo de 850 homens. Elias não teve medo daquele desafio, provou para aquele povo que ele era profeta de Deus, mas bastou Jezabel lhe fazer uma ameaça, e Elias estava todo agora escondido, fugindo, tentando se esconder, pedindo a Deus até para tirar a própria vida dele, porque não queria morrer pela mão daquela mulher. Logo após uma grande vitória, Elias estava sendo submetido a uma tentação. Veja também que o próprio Davi, quando escolheu ficar descansando, quando escolheu ficar no palácio, escolheu estar em momento de descanso, de repouso, de tranquilidade, e disse que não ia naquela batalha, que os soldados fossem também, e de repente, no momento de alegria, de plena paz, ele agora é submetido a uma tentação também. E a Bíblia diz que logo em seguida, Marcos começa dizendo, imediatamente saindo ele das águas, ele foi tentado. Então não durma, não fique aí vacilando, seja cheio de Deus sempre, e quanto mais cheio de Deus você tiver, é que o inimigo vai lhe tentar, vai tentar tirar a bênção, vai tentar atrapalhar os projetos de Deus na tua vida, mas permaneça cheio da glória e da graça de Deus, e Ele vai te revestir mais e mais para a glória do nome de Jesus Cristo. Quantos estão entendendo esta palavra? Diga glória a Deus. E a Bíblia diz que logo em seguida o Espírito o dirigiu para o deserto. Essa expressão para o deserto, ela é uma conotação de levou para o deserto extremo, porque se você levar em consideração a interpretação do próprio contexto, Jesus já estava no deserto no momento do batismo. Você vai perceber que a região desértica que tem ali, ela é uma região de 50 quilômetros aproximadamente de comprimento por 25 de largura, é a extensão do deserto. Mas ele tem aquela região que é um deserto mais extremo. A Bíblia diz que João Batista pregava no deserto e veio Jesus para ser batizado. Então, se João estava pregando no deserto, Jesus, quando foi batizado e foi levado ao deserto, ele já estava no deserto, e levado ao deserto aqui é a um local mais extremo, a um lugar mais centrado ou ainda mais isolado, uma região mais árida, mais despovoada, uma região mais perigosa, mais difícil. A palavra deserto já diz tudo. Deserto é deserto, não tem nada, é desolação completa.
é uma desolação terrível. E a Bíblia diz que Jesus foi para este deserto. E quando ele vai para este deserto, a Bíblia diz que então Jesus foi tentado. Esta palavra para nós, tentado, às vezes ela aparece quase que na mesma perspectiva. E aí nós tentamos explicar, porque às vezes a interpretação ou a tradução nos deixa às vezes um pouco confuso nessa questão. E aí a gente fica tentando descobrir entre tentação e provação. E o texto diz aprovar ou ser provado, né? Seria essa a expressão da palavra do original. Porque tentado para nós é quando você erra pelo inimigo. E toda tentação tem um objetivo de lhe fazer fracassar. A tentação, ela vem com o objetivo de tirar de você o pior que você tem. Ela quer extrair de você o seu pior. Enquanto que a provação, pela perspectiva divina, é Deus querendo que você tire ou dê o seu melhor. Que Deus quer que você seja o melhor. Por exemplo, quando você fala de tentação, quando é no aspecto maligno, o diabo está querendo que você exponha, que você use as habilidades, as qualidades, as virtudes, os dons que Deus te deu para o mal. Ele está querendo fazer você fracassar. Por isso que é uma tentação, é uma espécie de armadilha, de pegadinha, é uma espécie de alguém que quer dar um trote, né? Quer fazer você cair, quer fazer você falhar. Mas quando nós falamos de provação, no aspecto divino, no aspecto dado ou realizado por Deus, Deus está querendo que os seus filhos sejam aprovados. Ele quer extrair de você o seu melhor. Igualmente, quando a professora ela vai fazer o teste, ela quer avaliar o conhecimento que foi dado aos alunos, ela quer avaliar o conhecimento que a pessoa recebeu. Então ela aplica uma prova, e aí o aluno faz a prova, e no final o resultado é ser aprovado. Só é reprovado se o aluno não observou e não aprendeu as lições que foram ministradas. Então, quando a Bíblia diz que Jesus foi ao deserto para ser tentado, então o texto diz que ali ele foi tentado pelo diabo. Era o inimigo lhe fazendo testes, ou tentando lhe fazer usar aquilo que ele recebeu da parte de Deus de forma errada. Mas ainda eu preciso esta noite acrescentar a você sobre esse adversário aqui, esse inimigo que estava tentando a igreja. Há muitas pessoas que dizem assim: o diabo não existe, o diabo são os homens mesmo, são as pessoas, né? O inimigo não existe. E aí é que fica melhor para o inimigo, porque quanto mais acharmos que ele não existe, ele vai estar atuando na sombra, ou nas sombras ele vai estar atuando, e as pessoas vão achar que ele não existe, que ele não está atuando, e que o problema é as pessoas. Desde o princípio da humanidade, nós vamos perceber que o diabo ou Satanás, ele sempre foi um adversário da igreja, um adversário do homem, um adversário do ser humano. Ele sempre tentou atingir o ser humano. Veja que às vezes nós ouvimos falar, por exemplo, de sequestro. Quando alguém sequestra um membro de uma família, sequestra um filho de um empresário, sequestra, por exemplo, às vezes uma filha, um parente, para tentar extorquir daquela pessoa um certo dinheiro. Ele não consegue pegar aquela pessoa, ele não consegue assaltar aquela pessoa, ele não consegue atingir aquela pessoa, então ele vai tentar atingir um parente próximo. É assim que trabalha o adversário. Ele não pode nada contra Deus, ele não tem nenhum poder contra o Criador, ele não tem nenhum poder contra Jeová. Jeová é o Deus Todo-Poderoso, Jeová é o Deus onipotente, onisciente, é o Deus que tem todo o poder e toda a autoridade. Então o que o inimigo faz? Ele é um
perseguidor ferrenho, de perseguir a igreja sempre, perseguir os filhos de Abraão, perseguiu Israel, perseguiu os patriarcas, profetas, todo o Antigo Testamento há registros disso, e ele continua lutando e rugindo como se fosse um leão, procurando a quem possa tragar. Mas glória a Deus, que a Bíblia diz: sujeitai, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, e ele fugirá de vós. Quem está ouvindo a palavra, adore, glorifica ao nome de Jesus. Você está guardado debaixo das mãos do Todo-Poderoso. Só quem crê recebe, só quem crê glorifica, só quem crê adora e dá glória mesmo ao nome daquele que é todo-poderoso para sempre. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. No Antigo Testamento você vai ver sempre a tradução colocar a expressão do nome de Satanás, colocá-lo na condição de adversário. Ele sempre foi um adversário. E esta primeira expressão para adversário é aquele que se opõe, é aquele que é contra, é aquele que é contrário ao homem, que trabalha contra aquela pessoa. Dava a ideia de um rival, de um concorrente, de um opositor. Mas você vai encontrar também no Antigo Testamento a expressão para adversário, para Satanás também, na colocação daquele que é promotor de condenação ou advogado de acusação. É aquele que não só trabalha para prejudicar a igreja, prejudicar o povo de Deus, como também aquele que cria circunstâncias para denunciar e derrubar a pessoa. Não é só um concorrente, agora é alguém que trama, que conspira. Você vai ver isso na Bíblia, nos registros do livro de Jó, quando a Bíblia diz que ele foi um acusador contra Jó. Ele trabalhou contra Jó, ele trabalhou para destruir aquele homem de Deus, mas a Bíblia diz que Jó foi vitorioso. Quando você vai ler também na Bíblia, já nos relatos pós-Israel, pós-cativeiro, Israel pós sair da Babilônia, você vai ver que houve uma ampliação da palavra, e você percebe que Israel trouxe uma compreensão maior. E você vai ver o adversário agora, que é Satanás, ele sendo o diabo, ou aquele que é a força negativa do mal. No mundo há duas forças que conspiram. Existem dois reinos: o reino de Deus e o reino das trevas. O reino de Deus é chamado de reino da luz. O reino das trevas, ele está no governo de Satanás, ele está nos domínios do inimigo. E você vai ver na Bíblia que o mal está se opondo ao bem, se opondo aos homens, se opondo à prática da justiça, à prática daquilo que vem de Deus. Mas quando você lê a Bíblia Sagrada, você vai ver que sempre Deus esteve abençoando, ou cuidando, ou capacitando os seus filhos. Foi por isso que Jesus disse que em Cristo, ao usar o apóstolo, ele disse: em Cristo nós somos mais do que vencedores. Porque quando você está com Cristo, quando você está com Deus, quando você está com o Senhor, o inimigo se torna pequeno diante daquele que é todo poderoso, daquele que te capacita para vencer as tentações. Quem está entendendo, aleluia, esta palavra, diga glória ao nome de Jesus. Mas ainda, você pode observar comigo aqui no texto sagrado, que o texto diz que Jesus foi levado ao deserto. E ao estar no deserto, quando Jesus chega naquele deserto, ali ele é tentado pelo inimigo. E você vai observar comigo aí que o inimigo, ele tentou Jesus tentando fazer com que ele usasse
o próprio poder que Deus havia lhe dado, que era um revestimento, que lhe daria condição para vencer, que lhe daria condição para ajudar pessoas. O inimigo começa lhe tentando a fazer usar aquele poder de maneira equivocada. Quando você vai olhar, você percebe a primeira tentação que o inimigo fez. Mateus vai descrever isso muito bem, Lucas vai descrever isso muito bem. O texto diz que então o tentador, aproximando-lhe, disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui o inimigo estava tentando fazer Jesus colocar a sua necessidade espiritual ou necessidade material acima da necessidade espiritual. O adversário estava tentando fazer Jesus usar os poderes que ele tinha recebido em benefício próprio. Você já está aqui há 40 dias sem comer, 40 dias sem ter nenhuma alimentação, está no deserto desse cheio de pedra. Então transforma estas pedras em pães, transforma essas pedras, transforma isso em benefício próprio, coloca isso para o seu próprio benefício. E aí o que o inimigo estava tentando fazer Jesus? Suprir primeiro as necessidades materiais antes das espirituais. Foi aí que Jesus disse que o homem não é só dependente das questões da necessidade material. O homem precisa primeiro do suprimento espiritual. É a palavra que sustenta, que alimenta, que capacita e que encoraja o homem a viver uma vida cheia e plena do Espírito Santo. Aleluia! Hoje você vai ver muita gente que elas estão sendo atraídas mais para as benesses do Evangelho. Você percebe que todo culto que promete alguma coisa, o cidadão ele vai. Olha, o culto da bênção é o culto do milagre, é o culto onde você vai receber o poder. O pão lá tem pão, você vai comer, você vai suprir as suas necessidades. Você não vai passar fome, você não vai passar necessidade, Deus vai mudar o seu quadro. Os testemunhos estão sempre na característica de pessoas que ficaram ricas, que ganharam a bênção material, que ficaram ricos no aspecto material. Aqueles que só são dizimistas, só são ofertantes da igreja do Senhor, se estiver condicionado à riqueza. Se alguém não prometer riqueza, ele não tem motivo para contribuir. Se o pregador diz: Deus manda eu aqui chamar 50, 100 pessoas com oferta de X valor, ele vai contribuir, porque diz: Deus me mostrou uma bênção, uma prosperidade financeira, algo financeiro para a sua vida. Ainda no dia de hoje, alguém me mostrou alguém dizendo: olha, a Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Foi o que eles fizeram no vídeo. Pegaram lá um bocado de vaso de azeite, encheram uma bandeja cheia de azeite, mergulhou a Bíblia dentro, e aí depois que a Bíblia estava toda encharcada de azeite, de óleo, começaram a torcer a Bíblia, e a igreja veio toda aquela cena, aquele sensacionalismo espiritual, né? Se é que pode chamar de sensacionalismo espiritual. E aí ia torcendo a Bíblia e ia dizendo: olha, aqui esse azeite tem promessa, esse azeite tem promessa, aqui tem 8.000 promessas, então as promessas estão ficando no azeite. Meu irmão, maluquice terrível. Quando Jesus disse que o homem não vive só de pão, mas se alimenta da palavra, esta palavra não é enfeite distante, essa palavra não é mural ou quadro para se colocar dentro de casa, ou livro, amuleto aberto. Essa palavra é para ser aplicada à alma, é para ser colocada no coração. A bênção só acontece para quem tem compromisso com Deus. A
a tua necessidade material. Você pode até nunca ter carro, mas vai entrar no céu. Pode nunca ser rico, mas vai entrar no céu. Aleluia. Pode nunca ter mansão, mas vai estar com o nome escrito no livro da vida. A tua necessidade espiritual está em primeiro lugar na obra do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem adorar o nome de Jesus? Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Quem pode adorar o nome de Jesus? Oh, glória ao nome de Jesus! O inimigo estava dizendo: use o poder para suprir as tuas próprias necessidades. Use o poder para o teu próprio benefício. Use o poder para suprir primeiro as tuas necessidades materiais, depois as espirituais. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa: o dom de Deus, ele não foi nos dado para ser comercializado, para ser em benefício próprio. Toda pessoa que canta, toda pessoa que prega o Evangelho, toda pessoa que recebeu o poder do Espírito Santo, foi capacitado pelo Espírito Santo. Ele precisa entender que este dom não é uma ferramenta para ganhar dinheiro, não é uma ferramenta para ter lucro próprio e benefício próprio. É por isso que Paulo diz que a piedade, ela exerce uma grande fonte de lucro, mas aqueles que querem ficar ricos acaba transpassando a si mesmo. Aí Paulo diz: olha, Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Foge dele, meu filho, foge dessas coisas. Se você tiver o que investir, tenha prazer disso, tenha contentamento, corre dessas coisas e seja cheio da graça do Espírito Santo de Deus. Quantos estão entendendo esta palavra? Diga glória a Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Quem está recebendo a palavra? Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Já tem aqueles que você liga para ele, e aí você vai convidar ele. Primeiro pergunta: para quantas pessoas que vai ser o evento? O evento é bancado por prefeitura ou o evento é bancado pela própria igreja? O evento vai ser em ginásio ou o evento vai ser dentro da igreja? Você pergunta assim: rapaz, quanto é que eu tenho que lhe abençoar? Não, primeiro eu preciso saber essas coisas, né? Aí depois é que ele vai dizer o preço, vai dizer: olha, eu exijo X para ir aí, eu cobro tanto para fazer isso, porque você percebe que são pessoas que receberam o poder, receberam o dom, mas ao invés de estar usando este dom para abençoar vidas, ele está usando para multiplicar o pão para ele. Então, transformando pedra em pães, abençoando a si mesmo, ao invés de abençoar os outros. Foi a primeira tentação do inimigo com Jesus, tentando suprir primeiro a necessidade humana e não a espiritual. E Jesus deixou isso bem claro para os seus discípulos: buscai primeiro o reino de Deus, e estas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro é o reino, primeiro é a glória de Deus, primeiro é o espiritual, primeiro é a alma. Primeiro você ora, você clama, você busca, e Deus vai cuidando de você, vai cuidando da tua vida, vai cuidando da tua casa e vai te abençoando à medida que você busca a presença do Todo-Poderoso. Levanta a sua mão para o céu bem alto, levanta a sua mão, adore a Jesus, seja cheio do Espírito, seja cheio da glória, seja cheio desta graça. Oh, tenha liberdade de adorar, tenha liberdade de adorar ao nome de Jesus. Glória a Deus. Glória. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Aí o inimigo diz ainda no versículo de número 5:
no livro de Mateus, ele diz assim: olha, então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. O texto sagrado mostra que o inimigo estava tentando fazer Jesus usar o nome de Deus para dar cobertura às atitudes erradas. Ele estava incentivando Jesus a usar o nome de Deus, a usar a proteção de Deus para dar cobertura às coisas erradas. Tem gente que é assim, ele quer usar o nome de Deus para qualquer circunstância. Ele se envolve nas coisas erradas, ele está praticando uma coisa errada e diz: não, Jesus está comigo, eu tenho promessa, o anjo está aqui, o anjo do Senhor está comigo. Eu me recordo de um dia que um amado irmão estava viajando comigo para uma cidade aqui em Euclides da Cunha, e ele estava comigo no carro. Nós estávamos indo ali, eu estava indo pregar naquele lugar, e na estrada ele foi conversando comigo, e ele disse: olha, pastor, eu fiz uma viagem e estava com os abençoados dentro do carro, e nós estávamos atrasados para chegar no culto. Eles queriam ainda pegar um culto na cidade de Porto Seguro, e nós estávamos saindo da cidade de Canavieiras, aqui na Bahia, indo para Porto Seguro. Então, nós andando em alta velocidade, e eu falava para ele: rapaz, calma, que essa BR-101 nesse trecho é perigosa. Isso aqui não é fácil, essa garoa está descendo. Que nada, rapaz, a gente tem promessa, fica tranquilo que o anjo está aqui, e ele mora. E o outro dizia: pé na tábua, fulano, pé na tábua, bota unção nesse pé aí, bota unção. E o camarada dizia: meu amigo, pelo amor de Deus, vai com calma, nós vamos chegar lá, vai dar tempo. Diz que não dá tempo não, se não correr não chega. E aí fazia a curva que carro cantava pneu, já começou naquelas pequenas derrapadas. Quando chega na região ali da cidade de Itapebi, ali na entrada para Itapebi, perdeu o controle do carro, aquele carro capotou dentro do mato, virou não sei quantas vezes. Pela misericórdia, ninguém morreu. E aí o irmão, quando terminou de tombar o carro, estava carregando uma melancia dentro do carro. A melancia quebrou e aquilo derramou por cima dele tudo. Ele pensou que era sangue, e ele dizia: meu Deus do céu, quebrei a cabeça. E aí pegava os pedaços de melancia, olhava meio atordoado e dizia: Jesus, eu estou no céu, eu estou, meu Jesus, misericórdia, Senhor. E aí gritava para o motorista: cadê o anjo, rapaz? Cadê o anjo? E aí foi perceber depois que isso era uma melancia que tinha se quebrado ali. Imagina os perrengues, as dificuldades que passaram. Mas isso são pessoas que acham que podem tentar o nome de Deus, que podem usar o nome de Deus como uma ferramenta, um amuleto. Meu irmão, a Bíblia, Jesus respondeu logo ao diabo: não tentarás ao Senhor teu Deus. É o que a Bíblia diz. Na Bíblia diz que tem proteção? Tem. Na Bíblia tem promessa de proteção? Tem. Na Bíblia tem amparo? Tem. Mas eu não posso tentar o meu Deus. Eu tenho que me colocar dentro da vontade dele. Eu tenho que cumprir a sua palavra. Para mim não estar usando o nome de Deus como amuleto para as coisas erradas e achando que Deus vai financiar os meus erros e as minhas atitudes erradas. Não, Deus só tem compromisso com quem guarda a sua palavra. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Oh glória, eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Aleluia. Oh glória a Jesus. Oh glória a Jesus. Oh glória a Jesus. E o texto diz: vejamos
O que diz o texto aqui ainda? O diabo levou ele ainda a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o diabo o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviam. Aqui o inimigo estava tentando fazer Jesus adorar a criatura, ao invés de adorar o Criador. Quem está entendendo essa palavra? Ele estava tentando fazer Jesus: se curva diante de mim, adore a mim, se submeta a mim, esteja me adorando, e eu vou lhe conceder. Aí as pessoas estavam adorando a criatura mais do que o Criador. Eu me recordo de um texto bíblico, quando a Bíblia diz que Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli, eles estavam numa batalha e começaram a perder a guerra, e perderam em torno de 4.000 soldados. Quantos soldados eu disse? 4.000 soldados. De repente, quando eles perceberam que havia perdido 4.000 soldados, olharam um para os outros e disseram: vamos buscar a arca, vamos buscar a arca. E alguém disse: verdade, vamos buscar a arca. E aí foram até Siló, pegaram a arca e conduziram a arca para adentrar dentro daquele arraial onde os soldados estavam. A Bíblia diz que na hora que a arca entrou dentro do arraial, a euforia foi tão grande, aquele barulho, aquele alarido tomou conta do arraial, que os filisteus escutaram à distância e disse assim: os deuses desceram do arraial e foram tomados de grande pavor. E a Bíblia diz que os filisteus lutaram tão bravamente que Israel perdeu a guerra e morreram mais ainda. Já tinha morrido 4.000, morreram mais 30.000 soldados. Foi uma mortandade terrível, que a Bíblia diz que levou a queda de 34.000 soldados em um só dia. Por quê? Porque aqueles homens acharam que, tendo a criatura, que tendo uma criação, objeto que era a arca, então eles tinham o Criador. Irmão, você precisa entender uma coisa: a criatura, ela é alguma coisa quando ela está na dependência daquele que o criou. Você só pode entender isso quando você é um adorador em essência, em espírito e em verdade, porque nós não podemos dar a glória à criatura. A glória tem que ser dada ao Criador. Adoração somente a Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor tem que ser dado ao nome de Jesus Cristo. Quem pode levantar a mão e adorar a Deus? Escute o que eu vou lhe dizer. É bom quando você tem um pregador que ministra a palavra de Deus. Quem é que não gosta de ouvir um bom pregador? Quem é que não gosta de ouvir um bom cantor? Quem é que não gosta de ouvir uma pessoa usada pelo Espírito Santo? Nada contra, mas hoje nós estamos vendo que as pessoas, elas estão sendo movidas pela atração. É a atração que vai dizer se ela vai a um evento ou não. É a atração que vai dizer se as pessoas participam da festa ou não. Quem é que vai cantar? Quem é que vai pregar? Se for o fulano de tal, aí eu não perco, estou colado. Se for o fulano, eu vou. Se for fulano que for pregar, eu participo. Observa que o atrativo para o culto não é a pessoa de Cristo. O atrativo para o culto
não está sendo a pessoa de Deus. Não é Deus que está sendo atraído, a pessoa está sendo atraído ao profeta, está sendo atraído ao pregador, ao pastor, aquele que vai ministrar. Irmãos, ser usado por Deus é bom demais. Eu amo ser usado pelo Espírito Santo, amo ter uma palavra, amo quando as pessoas vêm me ouvir, mas nada pode lhe atrair a não ser a presença de Deus. O motivo de estar na igreja tem que ser Deus, a glória tem que ser de Deus, porque quem usa o profeta é Deus, quem usa o cantor é Deus, tudo aqui é de Deus, a glória é de Deus, a honra é para Deus, o louvor tem que ser para Deus. O que te trouxe a este culto esta noite foi Deus. Quem é que está entendendo a palavra? Adora ao nome de Jesus. Levante a sua mão e adore a Jesus. Levante a sua mão e adore a Jesus. Quem pode adorar? 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 Adore o nome de Jesus nessa noite. Jesus merece honra, Jesus merece glória. Por que foi que você veio aqui esta noite? O que foi que te atraiu aqui? O que foi que te atraiu aqui? Sabe o que o diabo queria? Adore a mim, foi o que ele disse. E aí eu vou lhe dar tudo. Aí você diz, eu vou atrás desse profeta, porque esse profeta tem para dar, tem nada. Quem tem alguma coisa é Deus. Quem faz alguma coisa é Deus. O pregador só é alguma coisa se Deus estiver na vida dele. Quem é que está entendendo? Glorifica, adora ao nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Eu estou sentindo a presença desse Espírito Santo envolver a minha vida aqui neste lugar. Se você está sentindo esta glória, se você está sentindo esta graça, adore o nome de Jesus. Adore o nome de Jesus. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo nesta noite. Adore. Adore a Jesus, adore a Jesus, adore a Jesus, aleluia. Era isso que o inimigo queria, fazer Jesus usar o poder em benefício próprio, usar o poder para o seu próprio nome, para o seu próprio proveito, para o seu próprio proveito. Aproveito. Ele estava tentando de todas as formas, de todos os jeitos, fazer com que Jesus usasse do seu poder, adorasse a Ele, se submetesse à sua vontade. Jesus tinha acabado de ser revestido, Jesus estava no deserto, e a Bíblia diz, o próprio Marcos colocou, ele estava no meio das feras, ele estava entre as feras que habitavam os desertos. Ali havia os leopardos, ali havia os javalis do deserto, as hienas, os animais terríveis que seriam ameaças contra o homem. Mas a Bíblia diz que nenhuma dessas feras tocou em Jesus. Ali estava o quarto homem, aquele homem lá do livro de Daniel, que fechou a boca dos leões e não deixou as feras tocar em Daniel, não tocaram no próprio Cristo. O próprio Cristo estava ali, o Rei da natureza, o soberano, o todo-poderoso. Quem está entendendo esta palavra? E a Bíblia diz que logo após ele terminar de ser tentado, o inimigo se foi, porque Jesus o repreendeu e ele saiu. Diabo estava certo quando disse: sujeitai a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós, e ele fugirá de vós. Aleluias. E a Bíblia diz que logo em seguida vieram os anjos, ou ali apareceram os anjos e serviram a Jesus, estiveram com ele e o acompanharam. Sabe qual é a grande lição desse texto? É que Jesus foi tentado. Se ele, sendo
sendo filho de Deus, o melhor e mais nobre homem que já existiu nesta terra, ele foi tentado, quanto mais a nós, seres humanos mortais e cheios de falha, somos tentados diariamente, constantemente. Mas uma coisa esse texto nos deixa de aviso e de conforto para nossa alma: Deus não nos deixará só em meio às nossas tentações. Ele estará nos guardando, Ele estará nos protegendo. Os anjos chegaram ali. Isso confirma que a presença de Deus esteve com Jesus naquele deserto. Olhe para quem está do teu lado, diga para ele: você não está sozinho, você não está sozinho, você não está sozinho, você não está sozinho. Sabe por que você não está sozinho? Porque foi o Espírito que acompanhou Jesus até aquele deserto. O Espírito guiou, o Espírito conduziu, o Espírito de Deus está na tua vida. Aleluia. Se coloca de pé, eu vou orar por você em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Oh, Aleluia. oh, eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar esta noite. Quantos querem ser cheios deste Espírito, cheio desta glória, cheio desta graça? Aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória, em nome de Jesus. Vamos ser revestido. Eu não sei se você está sendo tentado, eu não sei se você está sendo ameaçado, eu não sei se você está sendo atacado pelo mal, atacado pelo adversário. Mas Jesus esta noite está te fortalecendo, está te revestindo de poder. Oh, Jesus está te capacitando. Seja cheio de Deus. Quantos podem ser cheios? Quantos podem ser cheios? Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero que você seja cheio do Espírito Santo agora. Vá se enchendo do Espírito Santo. Vá se fortalecendo. Deus está enviando proteção. Não ceda à tentação. Ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação é. Ser tentado não é pecado, mas se entregar à tentação é. Deus está abençoando a tua vida nesta noite. Quantos estão entendendo a palavra? Quem está entendendo a palavra? Quem está entendendo a palavra? Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória a Jesus, oh glória a Jesus, oh glória a Jesus. Eu estou sentindo essa presença gloriosa. Adore ao Senhor, adore, adore, adore. Glorifique o nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio de Deus. Seja cheio da glória. Seja cheio da graça. Oh meu Deus, eu estou sentindo a unção. Quem é que pode orar? Vai orando aí. Deus está te protegendo. Deus está te guardando. Oh, Deus está te protegendo. Deus está lhe guardando esta noite. Protege a tua igreja, meu Deus. Protege os teus filhos agora. Protege com o teu poder. Protege com a tua glória. Protege com o teu Espírito Santo. Oh meu Deus, vai fazendo uma obra nesta noite. Vai fazendo uma obra especial neste lugar, na vida dos teus filhos. Quem é que veio adorar? Quem é que veio adorar? Oh, adore o nome de Jesus. Receba a força, o poder e a glória de Deus. Aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus.
Oh Deus, abençoe a tua igreja, abençoe os teus filhos, protege, meu Deus, livra de todo mal, livra-nos da tentação, meu Deus. Protege os teus filhos esta noite, pelo poder da tua palavra, pelo poder que há no teu nome. E quem crer diz, quem crê diz, Deus abençoe você com esta palavra, em nome de Jesus.